e na realização do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com o apoio de sua escola judicial, de promoção do Tribunal Superior do Trabalho do âmbito do Programa de Trabalho Civil e do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa de Trabalho Civil da 7ª Região de 2007, do Governo do Estado do Ceará e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, inicia neste momento o Seminário Cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência. Este seminário é uma das ações definidas nas diretrizes prioritárias do Programa de Trabalho Civil, que tem como objetivos o diálogo social e institucional, a educação para a prevenção, o compartilhamento de dados e informações, o estudo de pesquisas, a efetividade normativa e a eficiência jurisdicional, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho. Este evento possui o selo ambiental Carbono Zero, emitido pela Secretaria do Meio Ambiente do município de Maracanã, de modo que o impacto ambiental gerado pelas emissões de carbono provocadas pelo projeto sanitário será anulada pelo plantio de 187 árvores na Lagoa do Mingau, aqui no município, no próximo dia 3 de setembro. Este evento conta com o apoio da Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará, o CISA, que está conectada ao Sistema Digital do Governo do Estado do Ceará, realizando a transmissão simultânea via internet por meio do link no site do evento www.prevençãoetutelas.com.br. Durante o evento, os internautas poderão fazer suas perguntas online pelo e-mail prevenção@ert7.jus.br. Senhoras e senhores, para compor o dispositivo de autoridades, convidamos Sua Excelência, a senhora desembargadora do Trabalho, Maria Roseli Mendes Alencar, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que se fará acompanhar de Sua Excelência, o senhor Raimundo José Arruda Bastos, secretário de Saúde do Estado do Ceará, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador Cid Gomes. Acompanhará também a excelentíssima senhora deputada estadual Eliane Novaes Eleutério Teixeira, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, neste ato representando o Poder Legislativo Estadual. Convidamos Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho Orlando Tadeu Alcântara, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, neste ato representando o TST. Convidamos Sua Excelência, o senhor Dr. Luiz Odorico Monteiro de Andrade, secretário executivo de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, neste ato representando Sua Excelência, o Ministro da Saúde. Convidamos Sua Excelência, o senhor desembargador do Trabalho, José Antônio Parente da Silva, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e gestor nacional do Programa Trabalho Seguro. Convidamos Sua Excelência, a senhora doutora Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, secretária da Educação do Estado do Ceará. Convidamos Sua Excelência, a senhora doutora Geórgia Maria da Silveira Aragão, procuradora do Trabalho da 7ª Região, neste ato representando o Ministério Público do Trabalho do Ceará. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Nelson Ricardo Gesteira Monteiro, promotor de justiça, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Ricardo Machado. Convidamos o senhor Francisco José Pontes Ibiapina, superintendente regional do Trabalho e Emprego do Ceará.
Convidamos a senhora Catiane Virna Rodrigues Cruz Aragão, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, neste ato representando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, em posição de respeito, ouviremos o hino nacional brasileiro, que será apresentado pelo Quarteto de Cordas da Orquestra Estadual Eleazar de Carvalho. Nossos agradecimentos ao Quarteto Eleazar de Carvalho. Podem sentar. Senhoras e senhores, registraram-se no cerimonial que agradecemos as presenças Sua Excelência, o senhor desembargador do Trabalho, Tarcísio Lima Verde Júnior, vice-presidente do TRT da 7ª Região. Sua Excelência, a senhora desembargadora do Trabalho, Maria José Girão, corregedora regional do TRT da 7ª Região. Sua Excelência, o senhor desembargador Walter Paro, desembargador do TRT da 8ª Região.
Sua Excelência, o senhor juiz do trabalho Inocêncio Shoa, juiz do trabalho aposentado e membro da Associação de Juízes para a Democracia. O senhor Dr. Marcelo Feitosa Campelo, assessor da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. A doutora Patrícia Marla Machado, coordenadora da Fundação Escola Superior da Advocacia do Ceará, FESAC. Dr. Inimar Sancho, advogado da FIEC. Doutor, excelentíssimo senhor, juiz do trabalho, Emanuel Furtado, convocado ao pleno do TRT. Excelentíssimo senhor, doutor Alexandre Ramos, juiz do trabalho do TRT da 12ª Região. Excelentíssimo senhor, desembargador do trabalho, Edmundo Fraga Lopes, do TRT da 15ª Região Campinas, e gestor regional do programa Trabalho Seguro naquele estado, naquele município, desculpa. Excelentíssimo senhor, juiz do trabalho, Carlos Alberto Trindade Rebonato, diretor do Fórum do Trabalho de Maracanaú. E o senhor engenheiro Valfredo Noronha, coordenador da Câmara Especializada em Segurança do Trabalho do CREA Ceará. E a senhora Rossana Raia dos Santos, juíza do trabalho, neste ato representando a Associação dos Magistrados do Trabalho da 7ª Região, Amatra 7. Senhoras e senhores, usará da palavra Sua Excelência, a senhora deputada estadual Eliane Novaes Eleutério, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, neste ato representando o Poder Legislativo Estadual. Bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar cumprimentando a nossa desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Maria Roseli Mendes. E em nome dela, eu quero cumprimentar todos que estão aqui nessa composição de mesa. Queria cumprimentar a plateia, em nome de todos os convidados, todos que se inscreveram para participar desse evento, em nome do nosso desembargador José Parente e do doutor Bolsonaro, né? Eu sempre acho que eles são essas pessoas determinadas e que estão visando um novo futuro para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. Portanto, eu queria dizer da nossa alegria, a nossa manifestação de satisfação em participar e contribuir para a realização desse evento, nesse seminário de acidentes do trabalho, prevenção e tutelas de urgência. Eu quero ressaltar que este evento, que acontece aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, integra o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e foi articulado aqui no Estado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, TRT Ceará, através do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro do TRT, o GTRIM 7. O grupo reúne 39 instituições, e entre elas a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, que assinaram um protocolo de intenções e cooperação com o objetivo de conjugar esforços para a implementação de programas e ações voltados à promoção da saúde, à prevenção de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho. O protocolo prevê desenvolver, entre outras atividades, o intercâmbio de conhecimento de políticas de promoção de saúde e prevenção de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho, a divulgação e a disponibilização de literatura técnica em saúde, doenças ocupacionais e acidentes do trabalho, o incentivo ao aperfeiçoamento profissional na área, o fomento a estudos e pesquisas visando a efetivação de políticas públicas e a elaboração de projetos e normas no setor. Estas 39 entidades que compõem o GTRIM estão, portanto, cumprindo uma importante missão de fazer com que a prevenção de acidentes seja sempre um dos objetivos primordiais nas relações de trabalho. A iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, através do GTRIM, do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, é o
é mais um passo fundamental para combatermos e transformarmos a dura realidade que ainda se configura no mundo do trabalho por meio das elevadas estatísticas de acidentes e mortes de trabalhadores que ocorreram no nosso país e no nosso mundo. E o seminário Acidentes do Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência é uma ação concreta na luta pela redução dos danos causados aos trabalhadores e às trabalhadoras, na luta especialmente os que atuam em situação de risco. É uma iniciativa que contribui para que possamos viver em um Estado onde as relações sejam sempre justas e saudáveis no mundo do trabalho. Portanto, eu quero aqui parabenizar a todos por essa iniciativa, pelo empenho, né, e manifestar o nosso completo apoio a esta causa, a defesa da qualidade de vida e do bem-estar do trabalhador e de suas famílias. Portanto, o nosso muito obrigada. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Francisco José Pinheiro Cruz, vice-presidente do TRT da 14ª Região. Senhoras e senhores, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor juiz do Trabalho, Orlando Tadeu Alcântara, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, neste ato, representando o TST. Senhora desembargadora Maria Roseli Mendes, presidente do TRT da 7ª Região, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades que representam os 3 poderes da República, senhores juízes, colegas juízes, desembargadores, advogados, estudantes, dirigentes sindicais que aqui estão presentes. O ministro Casalberto, presidente do TST, me deu essa incumbência de representá-lo aqui nesse evento. Eu recebi essa incumbência com muito orgulho, mesmo porque não se trata apenas de um seminário em que se busca o aprimoramento científico e discutir os temas relevantes aí do direito. É um seminário que trata do bem mais valoroso do ser vivo, do ser humano, que é a vida e a saúde. Mas isso, embora esse sucesso desse evento, né, centenas de participantes, isso é um fenômeno novo na história do direito do trabalho. Todos aqueles que militam ou que atuam direta ou indiretamente na justiça do trabalho, seja na condição de advogado ou de parte, de dirigente sindical, representando o Ministério Público, sabe muito bem que o avanço no estudo das questões atinentes à segurança e à medicina do trabalho é um fenômeno que ocorre há menos de 10 anos, pelo menos no âmbito da nossa atuação. Isto por quê? Porque até 2005, não obstante ser um problema grave, né, e que todos conhecem as estatísticas, a competência para dirimir esses conflitos, a competência para julgar esses conflitos, não pertencia à Justiça do Trabalho. Então, a base dessa discussão surgiu por meio do processo e não do direito material. Essa discussão veio para a Justiça do Trabalho em razão de uma mudança constitucional. E nós recebemos essa incumbência há 9 anos atrás, aliás, nem há 9, há 8, porque foi em 2006, de fato, que ela efetivamente passou a vigorar. Nós recebemos com certa preocupação. Será que aqueles que atuam na Justiça do Trabalho, em qualquer que seja a sua atuação, desde o advogado até o servidor, passando pelo magistrado, o Ministério Público, estariam preparados para receber essa incumbência? Eu me lembro que, na época, muitos diziam, olha, nós vamos perder em termos de qualidade, porque a justiça comum tem uma experiência acumulada de décadas a respeito do tema. Bom,
eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que hoje nós nos deparamos com uma realidade em que, nesses 9 anos, houve uma mudança sensível. Conseguimos aproveitar aquilo da experiência acumulada da justiça comum e evoluímos em alguns pontos que talvez não tivessem merecido a devida atenção em tempos atrás. Por isso é que esse seminário tem uma importância muito grande. Na verdade, daqui irradiam ideias e propostas que amanhã, e amanhã que eu digo é amanhã mesmo, na quinta-feira ou na segunda-feira, já reflete como realidade no dia a dia do judiciário, das varas do trabalho e dos tribunais. Então, é por essa razão, por entender essa importância, é que o ministro Carlos Alberto, assim que assumiu a presidência no mês de março desse ano, uma das prioridades que por ele foi estabelecida como absoluta foi o programa Trabalho Seguro. Talvez seja o programa no âmbito do TST e no âmbito do Judiciário Trabalhista que a Justiça do Trabalho, junto com seus parceiros, e são fundamentais esses parceiros, ela tem uma atuação proativa. Ela sai fora do processo para vislumbrar a realidade lá fora. Ora, isso é um fenômeno novo no judiciário. É um fenômeno novo, mas que todos têm uma participação importante, estão dando essa devida importância. Então, por parte do TST, por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não faltará empenho para que eventos como esse, e eu parabenizo o Tribunal da 7ª Região, especialmente aqueles que integram a comissão gestora do Trabalho Seguro, por essa razão é que não faltará empenho, tanto do Tribunal Superior quanto do Conselho Superior. E o empenho que eu digo não se trata apenas de condições materiais, mas de difusão das ideias. Então, eu estou orgulhoso por estar aqui participando, sabendo que nós estamos navegando para o futuro das relações de trabalho e para a preservação da vida, mas também olhando no retrovisor para não cometer erros do passado. Muito obrigado. Eu tenho certeza que as outras 23 regiões, os outros 23 tribunais, devem mirar nesse exemplo. A diversidade de participação demonstra o sucesso. Eu fico muito feliz de ver dirigentes sindicais participando, porque eles que estão lá na ponta, enfrentando os acidentes, as doenças profissionais, e que podem trazer isso com muito mais, eu diria, com muito mais eficiência para as portas do judiciário. Fico feliz também de ver juízes de diversas gerações, inclusive juízes da Justiça Estadual, porque isso, para mim, é a verdadeira cooperação. É a cooperação efetiva no judiciário, e não apenas aquela formal. Muito obrigado e sucesso para todos nós. Senhoras e senhores, usará da palavra Sua Excelência, a senhora desembargadora do Trabalho, Maria Roseli Mendes Alencar, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar as autoridades presentes, palestrantes, desembargadores, juízes, advogados, sindicalistas, estudantes, servidores do Tribunal e da Assembleia Legislativa e o público em geral, na pessoa do Dr. José Raimundo Bastos, secretário de Saúde do Estado do Ceará, que neste ato representa o governador do Estado. Não é novidade que a conscientização e a difusão do conhecimento sobre as medidas de prevenção de acidentes ainda é o melhor e mais eficiente instrumento de proteção ao trabalhador contra as mazelas do acidente de trabalho e da doença profissional. Um mal que os martiriza, deixando muitas vezes graves sequelas físicas e morais, isto quando não ceifa
a própria vida do trabalhador. Um cancro que está a exigir dos poderes públicos e de toda a sociedade civil um esforço conjunto e permanente de combate, a fim de que seja debelado ou, quando menos, reduzido a patamares condizentes com o padrão civilizatório que desejamos legar às futuras gerações. Mas não é só através de campanhas educativas e da difusão de conhecimento que o judiciário e os operadores de direito poderão contribuir para a prevenção dos acidentes de trabalho e da doença profissional. Cumpre-lhes, em especial, a partir da apropriação de princípios de direito ambiental que alcançam naturalmente o meio ambiente do trabalho, trabalhar em favor de uma prestação jurisdicional que avance de forma mais significativa para o campo das tutelas inibitórias, prevenindo, cessando ou impedindo a repetição da condição comissiva ou omissiva que coloque em risco ou inflinja danos à saúde, higiene e segurança dos trabalhadores. Lamentavelmente, a negligência, a imperícia, a imprudência, seja do empregador ou do empregado, seja dos poderes públicos, mormente quanto à observância das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, ainda é a principal causa dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, e é neste flanco que devemos atuar. Quero, portanto, parabenizar a iniciativa dos gestores nacionais do Programa Trabalho Seguro, do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que, sensibilizados para o tema, tornaram possível a consecução do presente seminário, nos dando o privilégio de sua realização. É uma honra sediar e organizar este, que é um seminário piloto, incluindo dentre as ações defendidas nas diretrizes prioritárias do Programa Trabalho Seguro para o ano 2013 e apoiado pelo G37, Grupo de Trabalho Interinstitucional do TRT-7, que tem por objetivo o diálogo social e institucional, a educação para a prevenção, o compartilhamento de dados e informações, os estudos e pesquisas, a efetividade normativa e a eficiência jurisdicional, sendo bem-sucedido, e isso eu não tenho dúvida, a tendência é que venha a ser reproduzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e por outros regionais, sob a inspiração permanente de contribuir para uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho. Outro sim, não poderia deixar de registrar a grande alegria que é reunir, num mesmo evento, uma verdadeira constelação de juristas de escola e doutrinadores de peso, com destaque no cenário nacional, cuja produção acadêmica e profissional responde pelo que se dá de mais atual no Brasil em derredor dessa temática. Quero agradecer a todos os palestrantes que se prontificaram, desde o primeiro momento, a participar do evento, revendo suas agendas, adiando compromissos profissionais e particulares e abdicando da convivência com suas famílias, no conforto de seus lares, para gentilmente compartilhar conosco um pouco de seus vastos conhecimentos e estudos. Não tenho dúvida, à vista do rico cabedal de conhecimentos de que são detentores e como grandes oradores e palestrantes que são, farão um seminário brilhante e memorável. Estendo meus cumprimentos ainda ao público aqui presente, que dentre os mais de 1.300 que tentaram se inscrever, obtiveram uma vaga. Vossas senhorias terão acesso, nestes 2 dias de estudo e debate, ao estado de arte em matéria de direito acidentário trabalhista no plano acadêmico e profissional. Enfim, senhores,
Nada mais tenho a acrescentar. Portanto, declaro aberto o primeiro seminário cearense de acidente de trabalho, prevenção e tutelas de urgência, desejando a todos os participantes um evento proveitoso. Bom dia. Registramos as presenças do desembargador do Trabalho James Magno Farias, do TRT da 16ª Região e diretor da Escola Judicial daquele tribunal. Do senhor Mitz Germano, representando o Conselho Regional de Enfermagem. Senhoras e senhores, neste momento, será entregue o troféu Jangadeiro Dragão do Mar. A desembargadora do Trabalho, Maria Roseli Mendes Alencar, presidente do TRT da 7ª Região, fará a entrega do troféu ao doutor Orlando Tadeu, do TST, para que seja encaminhado ao presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Sua Excelência, a senhora deputada estadual Eliane Novaes, fará a entrega do troféu Jangadeiro Dragão do Mar à Sua Excelência, a senhora presidente do TRT da 7ª Região, desembargadora Roseli Alencar. Nossos sinceros agradecimentos às instituições parceiras deste evento. Governo do Estado do Ceará, por meio da Casa Civil, da Secretaria de Cultura, Secult, da Secretaria de Saúde, CESA, da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, ETICE, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Prefeitura Municipal de Maracanaú, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Serviço Social da Indústria do Ceará, SESI, FIEC, COELSE, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, Sinduscom, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Ceará, Escola Superior da Advocacia do Ceará, FESAC, Sindiônibus, e as instituições que fazem parte do GETRIM. Neste momento, teremos a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Educação e do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. O presente instrumento tem por objetivo a cooperação multidisciplinar, acadêmica, científica, tecnológica e cultural em áreas afetas ao mundo do trabalho, envolvendo interesses comuns dos partícipes e, de modo especial, o estabelecimento de medidas com vistas à inclusão do tema saúde e segurança no trabalho em todos os níveis de ensino e treinamento no Estado do Ceará. A cooperação se dará nas políticas de prevenção e segurança no trabalho, nas escolas de educação profissional, utilizando material pedagógico específico para esse fim. Senhoras e senhores, usará da palavra Sua Excelência, a senhora secretária de Educação do Estado do Ceará, doutora Maria Isolda Sela de Arruda Coelho. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente saudar a doutora Roseli e, em seu nome, saudar a todos aqui que compõem essa mesa e dizer que o governo do Estado tem em suas estratégias prioritárias, na agenda prioritária de gestão, ações voltadas para a formação para o trabalho. Essa ação é desenvolvida em diversas secretarias e porque são também diversos os recortes da população que demandam, que precisam de ação formadora e de preparação para o mundo do trabalho. E a Secretaria da Educação é uma das secretarias que assume responsabilidades nesse sentido, e a nós cabe o atendimento dos jovens de ensino médio, aqueles que estão na etapa final da educação básica e que
precisam, e nós também, né, como secretaria, precisamos, da nossa parte, cumprir a determinação constitucional, a determinação da lei maior da educação, da lei de diretrizes e bases da educação. Em toda a legislação educacional está presente a orientação, a determinação com relação à importância do trabalho como princípio educativo. E eu acho que no nosso país, nós reconhecemos que houve aí assim, eu acho que nós marcamos passo, vamos dizer assim, né? Tardamos a retomar essa questão relacionada à formação dos jovens e ao trabalho como um princípio educativo no ensino médio, mas eu acredito que esse momento é um momento assim importante no nosso país, no nosso estado. Nós estamos aqui procurando cumprir aí a nossa tarefa, nosso dever de casa, e começamos a implantar em 2008 uma rede de escolas de educação profissional. Iniciamos com 25 escolas, hoje, em 2013, são 97 escolas funcionando. Essas escolas oferecem o ensino médio integrado a uma formação técnica para o trabalho, e elas funcionam em tempo integral. Os jovens passam o dia na escola, as aulas começam às 7h15 da manhã, terminam às 5 da tarde, portanto, né, com mais tempo pedagógico, mais tempo de preparação, inclusive de recuperação da base escolar desses jovens, que, regra geral, ainda é muito fragilizada. Então, nós temos essa ação que nós temos nos empenhado e temos visto já um retorno muito positivo, né, da comunidade escolar, das famílias, da sociedade como um todo. Nós temos sinais de que parece que é por aí mesmo, que é uma ação que realmente responde aos anseios importantes dos jovens e da sociedade. E nada mais importante nesse sentido de firmarmos bem essa ação do que uma cooperação dessa que nós estabelecemos, que nós temos a oportunidade de participamos do GETRIM 7, e para nós é muito importante, porque traz exatamente essas questões relacionadas à segurança do trabalho. Eu penso que a ação preventiva, né, quanto mais nós formos capazes de atuar bem nessa área da prevenção, mais, como falou a doutora Roseli, eu acho que mais o padrão civilizatório, né, da nossa sociedade, ele se firma também. E eu quero agradecer essa oportunidade ao Tribunal Regional do Trabalho e ao doutor Parente, ao doutor Rebonato e a todos, né, que têm nos convocado e que conosco, né, construirão ações importantes aí, voltadas para as escolas de educação profissional, de forma que todos esses alunos tenham em suas grades, já a sua programação de estudo, esses conteúdos, e a perspectiva é que nós também, a partir disso, que eles possam ser parceiros numa difusão desse conhecimento e de ações, né, de oficinas e outras ações voltadas para essas questões da formação na segurança do trabalho, na prevenção, nas outras escolas, e que a gente possa progressivamente envolver os municípios e fazer disso assim uma ação forte que possa gerar bons frutos de consciência, de trabalho seguro, né, porque, no final das contas, é a preservação, como foi bem dito aqui, da vida e da saúde dos trabalhadores. Então, eu quero agradecer e afirmar a nossa intenção, a nossa obrigação, né, e a nossa disposição de participar bem dessas ações que possamos construir a partir dessa nossa parceria. Assinam este termo de cooperação técnica as seguintes autoridades:
Sua Excelência, a senhora secretária de Educação, doutora Maria Isolda Sela, Sua Excelência, a senhora desembargadora do Trabalho, Maria Roseli Mendes Alencar, presidente do TRT da 7ª Região, o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, José Antônio Parente da Silva, diretor da Escola Judicial e gestor nacional do Programa Trabalho Seguro, o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, vice-presidente do TRT da 7ª Região e gestor regional do programa, e Sua Excelência, o senhor juiz do Trabalho, Carlos Alberto Trindade Rebonato, também gestor regional, diretor do Fórum de Maracanaú, município de Maracanaú, a quem convidamos aqui para comparecer para assinatura, por gentileza. As pessoas nomeadas. Podem sentar. Senhoras e senhores, solicitamos aos integrantes do dispositivo de abertura deste seminário que ocupem as primeiras fileiras deste auditório para darmos início às palestras. Muito obrigado.
Informamos aos participantes deste seminário que amanhã, dia 9 de agosto, a partir das 20h30, haverá o jantar por adesão do Yacht Clube de Fortaleza. O valor é de R$ 75,00 por pessoa, com vendas na secretaria do evento. A responsável pela venda é a senhora Fernanda, aqui na secretaria. O jantar terá show de humor e música ao vivo. Senhoras e senhores, para presidir a mesa que tem como tema Programa Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, José Antônio Parente da Silva, gestor nacional do Programa Trabalho Seguro, que se fará acompanhar do excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Sebastião Geraldo de Oliveira, nosso palestrante, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais. Bom dia a todos os senhores e a todas as senhoras. É um prazer que eu estou aqui compondo muito gáudio essa mesa aqui com o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. E como me cumpriu a tarefa de apresentá-lo, tarefa meio redundante, e dada a notoriedade, né, do Sebastião, mas vou cumprir o que me disseram de participar. Doutor Sebastião Geraldo de Oliveira é juiz do trabalho há 26 anos e há mais de 10 anos vem atuando como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais. O desembargador Geraldo Sebastião de Oliveira acumula larga experiência no campo do direito do trabalho, notadamente quando o tema é o direito à saúde do trabalhador e o meio ambiente do trabalho ecologicamente sustentável e equilibrado. No ano de 2011, quando o Tribunal Superior do Trabalho teve a feliz ideia de criar o Trabalho Seguro como um programa nacional de prevenção de acidentes, ele foi designado, merecidamente, justamente, como um dos gestores nacionais do programa. A trajetória do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira na prevenção a acidentes de trabalho iniciou-se no final dos anos 80. Naquela época, ele tomou conhecimento do julgamento de inúmeros processos envolvendo pedidos de insalubridade, periculosidade e outros adicionais, sem que houvesse uma preocupação séria e efetiva com a saúde do trabalhador ou com o meio ambiente do trabalho. Desse quadro resultou sua dissertação de mestrado, que culminou com a edição do livro Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador, hoje em sua 7ª edição pela editora LTR. E, posteriormente, com o livro, a publicação do livro, também consagrado, Indenizações por Acidente de Trabalho ou Doença Ocupacional. Ambos, acho que estão aí no estande da editora LTR, aqui no edifício. Mais tarde, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira envolveu-se pessoalmente com o tema da competência da Justiça do Trabalho para julgar indenizações por acidente de trabalho à época, matéria entendida como de competência afeta a jurisdição da Justiça Estadual Comum. Sua atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, pessoalmente, de gabinete em gabinete dos ministros, contribuiu de forma decisiva para que os ministros do Supremo Tribunal Federal firmassem entendimento em julgamento histórico, reconhecendo que as ações de indenização por acidente do trabalho eram sim da competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum Estadual, como eles próprios, os ministros do Supremo
Tribunal Federal equivocadamente haviam entendido meses antes. O desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira também teve um papel decisivo na criação pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho do Programa Nacional Prevenção de Acidentes de Trabalho, que resultaria na assinatura de convênios com outros órgãos públicos, criando um comitê interinstitucional de prevenção de acidentes envolvendo os Ministérios do Trabalho, da Saúde e da Previdência Social, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o INSS, a Fundacentro, entre outros órgãos. O programa hoje, vale dizer, permanente, com orçamento próprio, para esse ano, me parece, 5 milhões destinado a ele, e com grupos de trabalhos interinstitucionais, os G3, em cada estado da federação, a exemplo do nosso, aqui no Ceará, com seus respectivos gestores regionais e, atualmente, com 39 instituições engajadas. Por fim, gostaria de agradecer ao desembargador Sebastião e amigo por estarmos aqui hoje, pois saibam os senhores e as senhoras, foi graças à sua devoção à causa do trabalho seguro e ao meu ambiente do trabalho que hoje nos encontramos dialogando sobre tema tão palpitante nesta manhã de uma quinta-feira da graça de Deus. Então, apresentado pelo doutor Sebastião, vamos ao tema que consta no nosso menu aí do evento. Então, com satisfação, passo aqui o microfone para o doutor Sebastião Geraldo. Meu caro amigo, colega, gestor nacional do Programa Trabalho Seguro, desembargador Zé Antônio Parente, colegas desembargadores, juízes, senhoras e senhores, demais autoridades aqui presentes, é uma alegria muito grande estar aqui em Fortaleza para fazer esse seminário experimental, para lançar as primeiras ideias a respeito do tema da prevenção de acidente de trabalho e da política nacional de prevenção de acidente de trabalho. Eu acho que a escolha foi muito feliz pela acolhida, pela gentileza e o interesse que eu percebo em todos aqui pelo tema da prevenção de acidentes. Bem, vamos então ao tema. Nós vamos abordar sobre a política nacional de prevenção de acidentes do trabalho. Passador aqui. Eu vou abordar aqui a sequência da exposição. Nós vamos inicialmente passar um panorama atual da saúde do trabalhador no Brasil. Em seguida, eu quero abordar sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, pelo Decreto 7.602 de 2011, e, finalmente, o Programa de Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Esse primeiro tema, o panorama atual da segurança e saúde do trabalhador do Brasil, eu vou traçar uma trajetória bem rápida, como desenvolveu o tema da saúde do trabalhador no mundo para chegar nos dias atuais. Sempre que vamos abordar qualquer tema, é importante focalizar a sua evolução, ainda que rapidamente, para entender o progresso daqueles que antes de nós já trabalharam para o progresso do tema. Bem, evolução da saúde do trabalhador no mundo. No primeiro degrau, mais científico, nós começamos com a etapa da medicina do trabalho por volta de 1830. Nesse período, o que era mais usual e comum, as empresas começaram a ter médico do trabalho para atender os trabalhadores dentro do estabelecimento da própria empresa. Já foi um progresso ter um médico para atender dentro da própria empresa. Mais tarde, essa ideia, essa tendência foi espalhando o mundo afora, mas os acidentes continuaram crescentes e preocupantes, porque a Revolução Industrial estava em acelerado andamento, muitas mortes, muitos mutilados, a ponto de que, em maio de 1890, o Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, conclama todos os governantes, sindicalistas, trabalhadores, que
tivesse mais cuidado com a saúde daqueles que trabalhavam. Diz o Papa nessa encíclica: o trabalho não pode ser tão exaustivo e pesado a ponto de enfraquecer o corpo e embrutecer o espírito. O trabalho, como ser humano, tem limites que não podem ser ultrapassados. Vem a virada do século, 1900. Já nessa época de 1900, os trabalhadores desfilaram pelas ruas de Londres, repetindo um refrão interessante, que dizia: 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleeping, 8 shillings a day. Diziam os fisiologistas da época que o dia deveria ser dividido idealmente em 3 etapas: 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer e 8 horas para dormir. Porque naquela época o trabalho usual era de sol a sol, 10, 12 horas por dia. Então já reivindicava 8 horas para sobrar um tempo para o lazer e para o sono. Mas, como eu disse, essa etapa prosseguiu, mais empresas passaram a ter um médico atendendo dentro do seu estabelecimento, mas os médicos interferindo nos fatores causais não alterou muito o panorama, mas já foi um progresso ter o médico atendendo dentro da empresa. No segundo estágio, começa um novo paradigma, um novo degrau, nós vamos chamar de saúde ocupacional. O que tem nesse estágio da saúde ocupacional? Nesse estágio, que começa por volta de 1945, logo após terminada a Segunda Grande Guerra, foi criada a ONU, fazendo a defesa dos direitos humanos, e logo em 1946 foi criada a Organização Mundial de Saúde, trazendo um conceito novo de saúde. Já lá no seu preâmbulo está mencionado: a saúde não é só a ausência de doenças ou de afecções, é o completo bem-estar físico, mental e social. Em seguida, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 1949, um grupo de profissionais que atuaram durante a Segunda Grande Guerra, logo que veio a paz, fizeram uma proposta: ora, se nós fomos tão úteis no período de guerra, por que não utilizar esses nossos conhecimentos agora, no período de paz, trabalhando para melhorar as condições de trabalho do ser humano? Reuniu-se então engenheiros, psicólogos, médicos e outros profissionais, enfermeiros, arquitetos, e fundaram a primeira Sociedade Mundial de Ergonomia, em 1949. Nasce então um novo ramo da ciência da ergonomia, cuja principal meta é adaptar o trabalho ao ser humano. Não é o ser humano que deve se adaptar ao trabalho, ao contrário, o trabalho que deve se adaptar às condições do ser humano. Isso na etapa da saúde ocupacional. Essa etapa foi espalhando o mundo afora. Aí sim nós já temos nessa etapa aqui vários profissionais atuando. Nós temos aqui médicos, engenheiros, psicólogos, arquitetos, psicólogos. Então, iniciam uma visão multidisciplinar do tema da saúde do trabalhador. Mas vem um terceiro degrau, por volta de 1970, porque aí o trabalhador entra em cena. As raízes desse terceiro paradigma vamos localizar na cidade de Turim, na Itália, quando os trabalhadores da indústria automobilística fizeram a seguinte colocação: ora, tem aqui médicos, engenheiros, psicólogos que estão preocupados com a nossa saúde, mas ninguém quis nos ouvir. Nós também queremos dizer a nossa experiência, a nossa vivência. E fizeram um grande movimento na Itália, que culminou com diversas manifestações e protestos e greves, culminou com a mudança da lei italiana em 1970, consagrando uma série de avanços. Primeiro, o trabalhador tem direito de saber os riscos que ele estiver exposto no local de trabalho. O trabalhador tem direito de saber a composição toxicológica da matéria-prima que utiliza. O trabalhador tem direito de interromper a sua tarefa, recorrendo ao perigo manifesto à sua vida ou à sua saúde. O trabalhador tem direito de dar sugestões. E aí, então, inicia um movimento chamado Saúde do Trabalhador. Foram criados vários comitês de segurança, em várias empresas europeias, e o delegado de segurança, eleito pelos trabalhadores, tem autonomia, inclusive, para paralisar a fábrica, para embargar ou interditar a fábrica, matéria que a Ivone vai mencionar aqui, já naquele período,
um grande avanço que o trabalhador também reivindica e participa das questões envolvendo saúde do trabalhador. E estamos agora avançando para um quarto degrau, que é o degrau da qualidade de vida do trabalhador. O que tem diferente nesse degrau da qualidade de vida? Aqui percebeu-se, quem vai trabalhar não é só um amontoado de células, músculos e nervos. Vai trabalhar uma pessoa inteira, com toda a sua carga de apreensão, desejos, ambições. Então, nós não podemos isolar apenas quando se contrata mão de obra, não é possível isolar só a mão que obra, que vai a pessoa inteira trabalhar. Então, ela pode ter adoecimentos, ela pode ter doenças mentais, o ambiente de trabalho pode influenciar no seu adoecimento, pode se acidentar. E então inicia um movimento de buscar a qualidade de vida dentro e fora da empresa, não só no posto de trabalho, mas no trabalho como um todo, no meio ambiente, aliás, no ambiente como um todo. Então, veja essa evolução. Eu estou mencionando isso para demonstrar que também a legislação vem acompanhando esta evolução. A palavra norma jurídica é sinônimo de lei. Lei é norma jurídica. E a palavra norma, na sua etimologia, vem daquilo que é normal. Quando a ciência mostra o que é normal e aponta as anormalidades, vem a regra jurídica indicando o dever de ser normativo. Por isso que é importante focalizar o avanço da ciência no tema. E como que isso evoluiu no Brasil? No Brasil, no primeiro momento, 1972, nós começamos aqui a medicina do trabalho por volta de 1972 no Brasil. Veja que no mundo foi 1830, aqui chegou no ano 70 do século passado, mais de 100 anos depois. Começou as empresas ter o médico para atender dentro do seu estabelecimento. O segundo degrau chega no Brasil no ano de 78, quando foi baixada a portaria 3214 pelo Ministério do Trabalho, uma visão multidisciplinar. O terceiro degrau chega logo depois, em 88, quando a nossa própria Constituição fala em saúde do trabalhador. E a mesma Constituição já lança semente para o quarto estágio, que é o estágio da qualidade de vida do trabalhador, por volta, já foi em 88, quando ela já lançou essas primeiras ideias. Vejam vocês que tudo isso vai evoluindo da mesma forma que o direito também vai evoluindo. Não está passando o direito. Esse passador parece que a pilha dele já está enfraquecida. Então, veja bem, evoluímos da medicina do trabalho, vamos ver se agora vai, para a saúde do trabalhador. Volta. Isso. Podia arranjar um outro passador, porque esse aqui não está. Ou então pegar o meu que está ali. Bem, colocamos aqui esta evolução. Não está passando. Colocamos aqui esta evolução e demonstrando como é que isso evoluiu no nosso país. Agora, como que está a situação de acidente no nosso país? Passa o próximo, por favor. Veja bem, olha nesse quadro aí. O Brasil foi campeão mundial de acidente de trabalho no ano de 75. Tivemos aí quase 2 milhões de acidentes de trabalho, 2.000 mortes. Na medida que a lei foi apertando, concedendo mais direitos para as vítimas e mais ônus para os empregadores, o número de acidentes foi caindo. Ano a ano foi caindo. Veja que em 20 anos, se você localizar no quadro aí, 75 até 95, reduzindo de quase 2 milhões para 424 mil. Mas essa redução não foi tão intensa quanto a estatística sugere, que começou o fenômeno da subnotificação. Prova disso é que o número de mortes praticamente ficou no mesmo patamar. 4 mil mortes em 75, 20 anos depois, quase 4 mil mortes, como indica a estatística oficial. Mas vejam vocês que, com o passar do tempo, o número de acidente foi caindo, mas a partir de 2008, 2007 começou. Quando começou o
fenômeno do NETEP, quando a Previdência começou a reconhecer o acidente, mesmo sem ter a CAT emitida, então nós começamos a ter aí uma captação das subnotificações dos acidentes sem CAT emitidas. Veja que no ano de 2009 tivemos quase 200 mil casos que a Previdência deferiu o benefício sem ter a CAT emitida. E isso demonstra que esse nexo epidemiológico, que é um nexo presumido, teve um grande acerto, é uma medida muito louvável, porque evitou que a falta de preenchimento da comunicação da CAT pela empresa não fizesse o enquadramento daquele trabalhador na categoria de acidente do trabalho. Já acertou aí, amigo? Pois bem, vejam vocês que no Brasil, diariamente, se nós pegarmos a estatística, vejam aqui vocês, diariamente, por volta de 50 trabalhadores nunca mais retornam para o local de trabalho a cada dia. 10 mais ou menos por mortes, a média diária, e por volta de 40 por dia, somando os que não voltam em razão do óbito e o invalidez total permanente, 50 pessoas dão adeus definitivamente ao mundo do trabalho a cada dia. Então, no dia de hoje, 8 de agosto, no nosso país, 50 pessoas nunca mais retornarão ao local de trabalho a partir do dia 9, que é amanhã, pela média da estatística. Isso acumulado dia a dia. Daí a importância que o tema assume no nosso país. É claro que esse dado já foi pior, para a gente não ser tão pessimista, já foi muito pior. Eu fiz até uma projeção aqui nessa tela. Se nós estivéssemos ainda com o mesmo número de mortes por cada 100 mil trabalhadores, verificam aqui, ó, mortes por 100 mil trabalhadores, tinha 31 mortes a cada 100 mil em 75. Aumentou muito o número de trabalhadores registrados. Então, hoje esse número já está em torno de 6 trabalhadores, 6 mortes a cada 100 mil. Se não tivesse tomado nenhuma medida de leis, de fiscalização, de atuação do Ministério Público, da Justiça, dos diversos operadores, dos sindicatos, nós teríamos, se estivesse no mesmo patamar de 75, teríamos hoje mais de 7 milhões de acidentes se fizéssemos uma projeção. Então, qual que é a conclusão? Não está bom, mas já foi muito pior e precisa melhorar muito mais ainda. Bem, acho que eu vou pegar o meu, só um minutinho, que eu estou acostumado com o meu. Só pegar a minha. Só um minutinho. Já ele morre. Bem, diante desse número de acidentes de trabalho, nós diante desse número de acidentes de trabalho, começaram as reações mundiais. Foi criado um Dia Mundial de Prevenção de Acidentes, 28 de abril, e essas cifras alarmantes de acidentes geraram medidas emergenciais e uma estratégia global para enfrentar o problema com ações de promoção, sensibilização e mobilização. E uma das ideias levadas a cabo foi que durante 2004, 2005, 2006, a OIT discutiu, a Organização Internacional do Trabalho, como adotar um marco impactante, uma medida impactante para fazer a prevenção de acidentes. E essas medidas impactantes resultaram na Convenção 187, que é a convenção mais importante sobre o tema da saúde do trabalhador. Vejam bem,
Essa convenção estabelece 3 níveis de ação: uma política nacional, um sistema nacional e um programa nacional de segurança e saúde do trabalhador. Esse documento propõe ser o marco promocional da segurança e saúde do trabalhador. Qual que é a ideia principal? Que os especialistas discutiram durante 3 anos de todo mundo na OIT. Falou, olha, primeira questão, precisamos ter uma política em cada país de prevenção de acidente. E o fundamental dessa política é desenvolver uma cultura de prevenção. Por isso que achei muito alvissareira aqui a assinatura do convênio, né, de levar à escola as noções básicas de prevenção de acidente de saúde do trabalhador, porque está afinado, está sintonizado com as diretrizes traçadas aí pela OIT. Desenvolver uma cultura de prevenção. Talvez o nosso país, um país ainda jovem, né, desbravador, nós tínhamos aquela ideia que tínhamos que desbravar um país moderno e aí valia qualquer atitude, qualquer coisa. Até o nosso hino, estava ouvindo ali, muito bem executado, dizia o seguinte, né? Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Talvez se fosse escrito hoje, teria alguma alteração. Porque nós não fugimos da luta, é típico brasileiro, mas devemos temer a morte, sim. Não é justificável ter tanta morte e tanta doença causada pelo trabalho, até porque o local de trabalho é o local para ganhar a vida. Não é local para encontrar a morte, doenças ou mutilações. Por isso que é tão importante desenvolver essa cultura. Mas a política também precisa avaliar riscos e perigos preventivamente. A grande maioria dos acidentes são previsíveis. E se são previsíveis, são também preveníveis. Isso aqui já indica as ciências que tratam do tema da engenharia de segurança, da medicina do trabalho e da ergonomia. Mas além de ter uma política, precisa ter um sistema, ter infraestrutura de apoio, autoridades para tomar conta e prestar conta, leis adequadas, apoio às micro e pequenas empresas, exatamente para permitir o funcionamento dessa política de prevenção. E além de ter uma política e um sistema, tem que ter um programa. O programa, nessa última coluna aqui, o programa é exatamente um cronograma de ação. Eleger as prioridades, o que vai ser colocado em prática em primeiro lugar, pelas mais altas autoridades, da dimensão que o tema merece. Eu fico imaginando que ninguém oferece um carro para uma pessoa não habilitada para dirigir, mas a pessoa oferece uma máquina, um equipamento dentro da empresa para alguém que sem treinamento operar, faltou alguém, falou, quebra o galho, trabalha aqui, e trabalha só com acidente, porque não foi treinado para isso, falta exatamente essa cultura de prevenção. Mas além da norma da OIT, também a Organização Mundial de Saúde, preocupada com o tema, adotou um plano de ação mundial sobre saúde do trabalhador para esse período de 10 anos. A Organização Mundial de Saúde tem percebido que o acidente ocupacionais é um grande problema de saúde pública e necessita ser tratado no seu país, em cada país membro da OMS, para as devidas providências. Bem, então, só para concluir essa parte dessa evolução, o mundo vem sinalizando que não é normal ter tanto acidente dessa forma que vem ocorrendo. Se os acidentes são previsíveis, são também preveníveis, eu já disse. Então, é inaceitável que todos nós que podemos contribuir para isso, não dê a nossa contribuição para despertar essa realidade, como aliás está acontecendo no nosso país também com o acidente de trânsito, né, como a mídia vem noticiando. A grande mudança que ocorreu, foi abordada pelo Dr. Orlando na abertura também, e pelo parente aqui, foi a mudança da competência. Desde 2005, que a competência para julgar as indenizações por acidente de trabalho veio para a Justiça do Trabalho, e o juiz do trabalho criou nova mentalidade para analisar esse tema. Nós julgávamos só a insalubridade, o agente nocivo, mas não a doença que ele causava. Julgávamos o agente periculoso, mas não o acidente que ele provocava. Julgávamos o adicional noturno, mas não o transtorno psíquico que ele pode acarretar. Agora não, o juiz julga tanto os adicionais de insalubridade, os demais, mas julga também as doenças
ocupacionais. Isso foi uma mudança importante, que criou uma mentalidade, e o juiz trabalha como se estivesse no hospital atendendo tantos pacientes doentes, está pensando agora assim, quem sabe nós podemos desenvolver uma vacina para evitar que a doença ocorra. Essa é a ideia desse seminário. É claro que houve interpretação, inicialmente a competência continuar na Justiça Comum, isso foi definido em 29 de junho de 2005, que a competência para julgar agora, sem dúvida alguma, é da Justiça do Trabalho. Nós estamos ouvindo um mesmo, né? Bem, competência da Justiça do Trabalho. Pode colocar lá na sequência. Está ocorrendo, portanto... Bem, quando veio a competência, nós passamos a julgar diversos tipos de indenizações. Danos materiais, perda de uma chance, danos morais, danos estéticos. Então, hoje, o juiz do trabalho se depara diariamente com volume grande de ações para deferir essas indenizações. Uma questão que certamente a vítima, a indenização apenas atenua o sofrimento, não repara totalmente, são danos irreparáveis, e certamente para a empresa representa um custo muito elevado. O acidente do trabalho não interessa a ninguém, causa danos a todos. Por isso que nós devemos centrar esforços para cada vez diminuir o máximo possível o número de acidentes do trabalho. Esse quadro das indenizações é que demonstra como que isso impactou ao direito do trabalho, ao juiz do trabalho, a todos aqueles que lidam no mundo do trabalho de alguma forma. Pois bem, então está ocorrendo uma grande mudança de paradigma. Na visão tradicional, que prevalecia até então, o risco era monetizado. Tem uma condição inadequada, paga um adicional. Adicional de salubridade, adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de risco, adicional de transferência, cria-se um adicional. Se o risco era monetizado, era previsível que haveria vítimas. Criou-se, então, a infortunística. E, naturalmente, parecia até que nessa visão tradicional, era mais importante proteger o trabalho do que o trabalhador. É o que prevalece ainda na visão clássica, na visão tradicional. Isso está mudando, e a tendência atual é um pouco diversa. A tendência atual é o seguinte: o risco deve ser eliminado. É preciso perceber que o principal direito não é receber um adicional de insalubridade ou periculosidade, não. O principal direito é trabalhar no local seguro e saudável. O empregador escolhe a atividade, o estabelecimento, as rotinas, o equipamento, mas correlatamente, ele tem a obrigação de propiciar que a pessoa que vai ali ganhar a vida não perca a saúde, ou não perca a própria vida. O ambiente tem que ser seguro e saudável. Essa é a tendência. O foco agora é o foco na prevenção. E a palavra prevenção tem que passar efetivamente para uma atuação decisiva. Não só como uma expressão poética do que deve ser feito, não. É para valer, para ter eficácia na prevenção. E aí sim, colocar o trabalho no seu devido valor, mas o trabalhador, colocar ele em precedência. Primeiro o trabalhador. E por isso que se fala hoje no direito ambiental do trabalho, tão importante para garantir a proteção da segurança e saúde do trabalhador. Bem, e aqui também, falando do direito ambiental, tem dados curiosos, né? Por que será que o direito ambiental é tão bem recebido, tão aplaudido, politicamente correto, e o direito ambiental do trabalhador não tem a mesma garantia, o mesmo status? Parece até que as normas ambientais param no portão da fábrica, não adentram. Parece que é mais importante proteger mico-leão-dourado, baleia, jacaré, e a ecologia do local de trabalho, e o ser humano que trabalha? Se a cada dia 50 não retorna mais ao local de trabalho. Então, fica até essa dúvida: por que será que o direito ambiental é tão aplaudido e o direito ambiental do trabalho nem é cogitado na mesma forma?
tem algumas explicações. Primeiro, que o trabalhador não reclama enquanto ele é empregado, ele tem medo de perder o emprego. E reclama depois que é dispensado, aí vai buscar os adicionais. E depois é o seguinte, no direito ambiental, todo mundo reclama, a sociedade inteira reclama, mas o trabalhador só reclama quando perde o trabalho. Por isso, nós precisamos incentivar sindicatos e outros órgãos a buscar as medidas preventivas em nome do trabalhador para garantir o direito ao ambiente de trabalho saudável. Isso até, quando eu falo disso, me lembro sempre desse episódio, eu vou relatá-lo aqui, dessa diferença de enfoque. Eu estive, há uns anos atrás, fazendo um estudo para os juízes, os colegas do Maranhão. E lá nesse evento, o tribunal de lá designou um taxista, ficou à minha disposição, me levava para o hotel, eu estava ministrando um curso, e o taxista era muito interessante, e ele assistia às minhas aulas, ficava lá no fundo e dialogava comigo na volta para o hotel, e fazia colocações interessantes. Era uma pessoa sábia, não tinha cultura formal, mas tinha sabedoria que a vida às vezes passou. E ele me contando, doutor, vi o senhor falando de acidente ali, do número, e é uma questão chocante mesmo, e eu me lembrei de um episódio que ocorreu comigo semana passada. Eu fui levar um cliente meu, engenheiro, para uma pedreira, fica nos arredores da cidade aqui de São Luís, e ele perguntou se poderia esperá-lo, aguardando lá a reunião. Fiquei andando pela pedreira, e as pessoas lá, doutor, trabalhavam carregando pedra mesmo, muito difícil o trabalho, mas eu vi uma placa lá, um cartaz que me chocou, estava escrito assim no cartaz: não falte ao serviço, você pode não nos fazer falta. Então, você acha que esse trabalhador vai reclamar de alguma coisa? Não vai. Achei até interessante essa colocação, a colocação deste taxista. Até o cartão que ele me deu era criativo, dizia assim: na vida tudo é passageiro, mas para mim o passageiro é tudo. Então veja como é que é um taxista inteligente. Por isso essa diferença, o trabalhador não reclama enquanto está trabalhando, a sociedade reclama para fazer valer o direito ambiental. Bem, então esse é o panorama atual. Vamos falar agora a respeito da Política Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho. O Brasil ratificou a Convenção 155 da OIT. E esta convenção estabeleceu como obrigação do país de formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política coerente em matéria de segurança, saúde do trabalhador e meio ambiente de trabalho. O Brasil assumiu esse compromisso por essa Convenção 155, que foi promulgada aqui em 94, ratificada em 91, promulgada em 94. Nessa mesma convenção, por isso foi tão importante a assinatura do convênio aqui, ficou estabelecido que as questões de segurança, higiene e meio ambiente de trabalho devem integrar todos os níveis de ensino e treinamento do país. Lamentavelmente, só mais recentemente que está sendo lembrado, porque a maioria até ignora que existe essa convenção internacional determinando a inclusão em todos os níveis de ensino. Diz também a Convenção 161 da OIT, criar e reexaminar periodicamente uma política coerente em relação ao serviço de saúde no trabalho, inclusive no setor público, como diz essa Convenção 161. É importante enfatizar que essas convenções, no nosso país, têm status supralegal, está acima da lei, ela derroga a lei interna. No julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, em 2008, o Supremo mencionou que estava tomando uma decisão histórica, que essas normas teriam um sentido de supralegalidade, é o sentido dos tratados internacionais, como o caso de direitos humanos, como o caso das convenções. Então, as convenções estão acima de NR, decreto e leis ordinárias da própria CLT. Necessita, portanto, serem cumpridas adequadamente. Como disse aqui o ministro César Peluso na época, os direitos humanos não é mais propriedade de alguns países, mas é um valor fundante de toda a humanidade, e esse é um caso dele, proteção da saúde e da segurança no trabalho. Esta determinação de criar uma política nacional ficou em gestação por quase 20 anos. Indiquei as portarias, criou o grupo executivo para estudar a instituição da política,
quase 20 anos discutindo a implantação dessa política nacional. Até que, finalmente, em 2011, o governo federal, por esse decreto 7.602, aprovou uma política nacional de segurança e saúde no trabalho no Brasil. Isso tem uma importância muito grande, porque estruturou a política, não é uma política de governo, é uma política de Estado, vai prevalecer nesse e em todos os futuros governos, porque cumpre uma determinação de uma convenção internacional que tem força supralegal, status supralegal, daí a importância de os meios acadêmicos, os estudiosos da área, organizar o estudo de saúde do trabalhador com a filosofia dessa política nacional que o Brasil adotou por determinação da OIT. Veja aqui, logo no primeiro momento, artigo 1º do decreto, aqui já tem uma mudança estrutural. Veja bem, estabelece o artigo 1º que a política tem por objetivos a meta final dessa política, a promoção da saúde e a prevenção de acidentes e de danos advindos à saúde. Essas duas palavras já mostram uma ruptura de paradigma, muito importante. Vejam vocês, eu vou clarear isso. A visão que prevalecia até então é que fazer saúde do trabalhador é apenas fornecer EPI. Fornecer EPI é medidas de simples proteção. E a palavra proteção, na sua etimologia, vem de proteger e cobrir-se, abrigar, uma defesa contra um agente exterior. É comum, às vezes, quando ocorre acidente, vai entrevistar a pessoa da obra, fala, não, nós cumprimos todas as medidas de segurança, fornecemos todos os EPIs, mas não treina, não orienta, não faz prevenção, o ambiente está inadequado, as máquinas estão mal instaladas. O acidente vai acontecer, não adianta só fornecer EPI. Fornecer EPI é simples medida de proteção. Veio o direito ambiental posteriormente e consagrou o princípio da precaução. Precavere, cuidados antecipados. Já foi uma influência importante do direito ambiental. Mas vem agora a política e fala, olha, é fundamental medidas de prevenção. E a palavra prever, prevenção, vem de prever, ver antes. Eu tenho que ver antes para saber o que vou fazer. Então, se tem uma sinalização na estrada, curva perigosa à direita, eu vou reduzir a velocidade. Medida de prevenção é diferente de medidas de proteção. Prevenção é antecipar-se, tomar as medidas necessárias por antecipação. Então, a política falou, olha, o objetivo primeiro, prevenção. Segundo, promoção. E a promoção vem de promover, processo, né? O prefixo pro aí é pôr em execução, para frente. Então, nós precisamos fazer prevenção e promoção da saúde do trabalhador. Isso muda toda a forma de visualizar o problema. E por isso esse seminário aqui está trabalhando exatamente na prevenção, é o tema fundamental que nós adotamos nesses dias aqui do seminário. Veja os princípios, o objetivo é a meta final, mas a política já consagrou seus princípios estruturantes, a filosofia básica. Um dos princípios fundamentais, universalidade. A política não é só para seletistas, é universal. Além de ser objetivo, é princípio, a prevenção. As políticas de promoção, proteção e prevenção devem ter precedência sobre reparação, reabilitação e assistência. É necessário o diálogo social e a integralidade. Não é só trabalhar prevenção ou recuperação, é trabalhar por inteiro a integralidade que está previsto em norma constitucional. São princípios que a política consagra, que estão sendo colocados em prática a partir de 2011, data da sua divulgação. Além do princípio, tem diretrizes. Vejam aqui as diretrizes. O objetivo é a meta final. Princípio é o caminho a ser trilhado. E diretriz, passo a passo, para trilhar esse caminho da política. E aqui nós temos, inclusive, olha aqui, menciona a diretriz, inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção da Saúde. Não vou detalhar cada um deles, mas veja aqui esse segundo, a harmonização da lei
da legislação. A nossa legislação sobre saúde do trabalhador está disseminada em vários documentos legais, perde a unidade, a sistematização. É fundamental fazer essa harmonização, um comando agora da política. E aqui vem diversas outras diretrizes. Isso aqui vocês podem baixar no Google, por esse decreto, lá no Planalto, só colocar o nome do decreto, vocês vão localizar. Todo mundo deve conhecer a política e as suas diretrizes. Eu quero focalizar aqui, particularmente, duas diretrizes importantes. Primeira é essa da universalidade. Diante dessa previsão do decreto, o Ministério da Saúde publicou, o ano passado, dizendo que essa política aplica a todos os trabalhadores, homens e mulheres, independente da sua localização, urbano ou rural, para inserir no mercado de trabalho, formal ou informal, de vínculo de empregatício, seletista, né, ou público estatutário, ou autônomo, ou avulso, ou temporário, ou cooperativado, ou aprendiz, ou estagiário, ou doméstico, todos estão sujeitos a essa política, já tem uma portaria com essa sintonia indicada pelo princípio da universalidade previsto na norma, previsto no decreto 7.602. E que é um dado importante, que nós não julgamos só mais casos de seletistas, julgamos acidente com autônomo, com estagiário, com aprendiz, com todos os demais trabalhadores. Ainda falando uma outra diretriz importante, é que fala da uniformização da legislação. E aqui nós percebemos que, nessa parte de saúde do trabalhador, que é um ramo tão importante hoje, estou vendo ali o professor Guilherme Feliciano, as faculdades ensinam o direito do trabalho, mas essa parte de saúde do trabalhador não ensina adequadamente ainda. Aqui diz que as leis evoluem em 3 estágios, né? Tem o estágio da compilação, depois avançamos para a consolidação, até chegar na codificação. Nós não temos nem bem uma compilação de normas a respeito do tema, como tem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Eu fiz um levantamento recentemente, localizei normas de saúde do trabalhador na CLT, mas isso já vigora há 36 anos. Na Lei Básica da Previdência, 8.213, o acidente de trabalho está definido aqui, nessa lei. O Código de Defesa do Consumidor tem normas a respeito de máquinas de saúde, a Lei Orgânica de Saúde, 8.080, a Política Nacional do Meio Ambiente tem normas a respeito, a Lei do Agrotóxico, que fala, tem tanto acidente ocorrido aí pelo agronegócio com agrotóxico, né? O agrotóxico foi desenvolvido durante a Segunda Guerra como arma química. E a média de consumo mundial de agrotóxicos é meio quilo por habitante ano. A média de consumo de agrotóxicos no Brasil são 3,5 quilos por habitante ano. Para entrar aqui no Brasil, os agrotóxicos, inicialmente, deram um nome bonitinho, né? Defensiva agrícola, que era mais fácil de ser assimilado. Tem uma lei própria que só pode utilizar com receita agronômica. Se tiver alguma contaminação na instrução processual, tinha receita agronômica, que existe toda uma lei indicando como utilizar agrotóxicos. Proteção de máquinas, o trabalho rural tem normas a respeito disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei de meio ambiente e trabalho, lei do portuário, lei da produção do cloro, essa lei é interessante que ela estabelece a obrigação de afastar do risco até normalização dos indicadores biológicos se estiver alterando a saúde do trabalhador, ela garante isso por lei, pode ser utilizado por analogia. O Código Civil tem norma, a lei do trabalho escravo, a lei do estagiário, mototaxista, motociclista, a lei do motorista, e agora a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho. Então vejam que está tudo disperso em diversos documentos. A política agora manda harmonizar, e nós queremos contribuir para sistematizar, e a minha sugestão, já de mais tempo, é de criar um Estatuto Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, que seja aplicado a todos os trabalhadores, como eu acho que a importância do tema requer. Com 3 finalidades básicas. Primeiro, para sistematizar. Segundo, os princípios constitucionais de 88 não estão estampados nessas leis ainda não, são leis antigas. Tem um outro marco, hoje deve ter um novo marco legal de regulamentação disso, porque os princípios da dignidade, do solidarismo, da redução dos riscos, o valor social do trabalho, estão na Constituição, mas ainda não irradiaram a sua luminosidade para as leis ordinárias, NRs,
que estão por aí. Primeiro ponto importante. Segundo, poderia estender para a saúde do trabalhador os princípios tão avançados do direito ambiental, questão que tem sido trabalhada, o princípio do poluidor pagador, o princípio da precaução, das tutelas inibitórias, que o direito ambiental já consagrou e deveria migrar-se também para a segurança e saúde do trabalhador. E ainda, internalizar normas da OIT. Tem diversas normas da OIT ratificadas pelo Brasil, que têm força supralegal, que o Brasil ainda não disciplinou nas NRs. Por exemplo, pela Convenção 161 da OIT, os membros do SESMIT deveriam gozar de estabilidade no emprego. Diz lá a Convenção 161, os membros do Serviço de Saúde e Segurança das empresas deverão gozar de completa independência em relação ao empregador e aos trabalhadores. Completa independência, certamente, é uma garantia de emprego para ele exercer bem o seu papel no SESMIT. Porque o que acontece? Nós temos normas aqui constitucionais, está lá no alto da pirâmide, e temos aqui várias NRs, essa parte intermediária das leis ordinárias, que não receberam ainda a luminosidade dos princípios constitucionais de 88, o que está faltando, a meu ver. Outra questão importante, outro tema importante desta política nacional, do decreto que estabeleceu a política, é estabelecer as competências. Não vou trabalhar de cada uma delas, mas havia dúvida, quem faz o quê? Agora a política claramente define o papel do Ministério do Trabalho, está aqui relacionado, inclusive um deles é acompanhar essas convenções internacionais, é uma das atribuições do Ministério do Trabalho. Mas a política indica claramente o papel de cada ministério, Ministério do Trabalho e Emprego, indica também o papel do Ministério da Saúde, está claramente mencionado aí, e o papel do Ministério do Trabalho, da Saúde e da Previdência, o papel de cada qual, e determina a criação de um comitê executivo para gerir a política nacional de prevenção de acidente, formado por esses 3 ministérios. Esse comitê executivo, inclusive, deverá ter proposta orçamentária própria e prestar um relatório anual à Presidência da República, já que isso tem um interesse supraministerial e é de interesse de todo o país e de toda a nação. Por isso a importância de estruturar e atribuir as competências, até para que a sociedade também possa cobrar efetivamente. Bem, diante disso, desse panorama todo, no ano 2011, a Justiça e Trabalho completou 70 anos. E os ministros da Corte Superior resolveram escolher um tema para ser o tema base para a comemoração dos 70 anos. Houve diversas sugestões, trabalho infantil, trabalho escravo, mas o tema que mais impactou, que elegeram, é o tema do acidente do trabalho. Resolveram, então, naquele ano, olha, vamos fazer um estudo mais elaborado sobre o acidente do trabalho, de comemorar os 70 anos da Justiça e Trabalho. Houve uma receptividade muito grande, os ministros, e já nessa época, já estava chegando muito recurso ao TST sobre o acidente do trabalho, todos impactados. O tema foi tão interessante, impactou tanto, que o presidente do TST convidou outros órgãos para celebrar um protocolo interinstitucional, com diversas atribuições preventivas de acidente de trabalho. O protocolo estabelece o objetivo, isso foi assinado com esses diversos órgãos, participa desse protocolo o TST, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Saúde, da Previdência, a Procuradoria-Geral Federal e a AGU, Ministério Público do Trabalho, a Fundacentro, o INSS, e nós temos reunidos a cada bimestre para verificar medidas conjuntas, e temos descoberto muitas atribuições bem-sucedidas, né, que podemos fazer em conjunto, sem precisar até mudar lei alguma. Primeiro ato que foi adotado pelo TST, recomendou tramitação prioritária aos processos envolvendo acidente de trabalho. Olha,
Uma hora extra é importante, verba rescisória é importante, mas um acidente de trabalho é o momento mais pungente da vida do trabalhador. Logo, foi recomendado pelo presidente do TST que todos os processos envolvendo acidente de trabalho têm tramitação prioritária. A ideia é que em poucos meses a questão seja julgada e haja logo a reparação, porque isso tem um efeito preventivo importante. Na medida que os colegas de trabalho perceberam, fulano sofreu um acidente aqui horrível, mas olha, tive notícia que a família recebeu indenização, já pelo menos atenua um pouco a dor, recebendo essa indenização, não ficando materialmente desamparada. Isso teve um impacto importante até na mídia, o volume de notícias a respeito de indenizações por acidente de trabalho. Um outro ponto importante que nós negociamos nesse comitê foi a implementação das ações regressivas. Toda vez que o empregador causa o acidente, olha aqui o que está previsto nessa lei de 2013, nos casos de negligência contra as normas de segurança e higiene indicados para proteção individual e coletiva, a Previdência deve propor ação regressiva contra os responsáveis. Ora, se a empresa não forneceu EPI, não treinou, não orientou, quem causou o acidente não foi o trabalho, não, foi a empresa descuidada que não cumpriu a lei. Logo, a Previdência paga os benefícios, mas propõe o reembolso desse pagamento junto à empresa. É a chamada ação regressiva da Previdência Social. Então, nós celebramos um acordo com a Procuradoria Federal, e cada vez que o juiz do trabalho condena e haja culpa do empregador, nós remetemos por via eletrônica um ofício para a Procuradoria da Fazenda Nacional para que eles possam ajuizar a competente ação regressiva. Já temos as provas colhidas, temos o laudo pericial, colhemos os depoimentos, já caracterizou a culpa, então facilita o trabalho da ação regressiva. Só para se ter uma ideia, nós temos enviado, temos enviado por volta de 500, 600 casos por mês. Esse dado aqui tá é de janeiro desse ano, 2013, mas veja nesse quadro aqui, nesse período de 8 de março a dezembro de 2012, mandamos 3.600 ofícios, 3.600 ofícios, e aí, aqui o campeão de mandar o ofício, talvez pela interferência da outra gestora nacional, Viviane Colucci, está aqui presente, da 12ª região, mandou 884 ofícios. Nós imaginamos que isso aqui pode crescer muito mais. Tem regiões grandes mandando poucos ofícios. Então, estamos fazendo uma campanha com os juízes, olha, condenou, tem culpa, manda para a Previdência, para ela reembolsar para a sociedade, que é a Previdência, o que ela está gastando para cobrir culpa patronal. Aliás, deveria ser no acidente de trânsito também, não tem sido feito adequadamente. Alguém causa um acidente de trânsito, a pessoa aposenta com 25 anos, vai receber da Previdência a aposentadoria por invalidez. A Previdência deve pagar, mas deve cobrar do causador do acidente, numa ação regressiva, porque isso é patrimônio público, o dispêndio aí é patrimônio público. Então, esse é um convênio que tem dado certo e tem visto muitas empresas preocupadas agora, porque estão pagando a ação regressiva. Nós não queremos criar uma indústria indenizatória, queremos garantir um ambiente saudável. Claro, percebendo o custo, a empresa vai tomar mais medidas preventivas. Não somos contra a empresa, nada disso. Só queremos garantir o direito ao ambiente saudável. Queremos cada vez julgar menos processos de acidente de trabalho, mas queremos cada vez mais garantir o direito ao ambiente seguro e saudável. O programa deu tão certo que o TST resolveu torná-lo de caráter permanente pela Resolução 96. Resolução 96 de 2012, agora o programa tem um caráter permanente que deve prosseguir nas demais administrações, é a nossa esperança. Temos hoje no Brasil, então, 53 gestores do programa Trabalho Seguro, 5 nacionais, aqui estamos 4, né? Eu, o parente, a Viviane Colucci e o Orlando, que fez a abertura, é um dos gestores nacionais, e tem os gestores regionais, o meu caso aqui do Rebonato, né, um gestor regional, aqui, por sinal, é uma região muito atuante no programa. Vejam vocês, 53 juízes, independente de cumprir as suas tarefas, eles continuam recebendo processo regularmente, por idealismo, estão atuando na prevenção de acidentes, promovendo encontros,
criou os GETRINs regionais, Grupo de Estudo Interinstitucional. Nós trabalhamos para que isso fosse replicado regionalmente, para cada um conhecer o que o outro faz e poder colaborar. Nós queremos exatamente, conjuntamente, atuar na prevenção de acidentes do trabalho. E aqui eles têm atribuições, gestores regionais, e o tribunal deve prestar a eles medidas de apoio, como tem sido feito aqui. Louvo aqui a presidência do TRT por todo o apoio dado ao nosso encontro e agradeço por esse evento aqui realizado. E um dos trabalhos que tem sido desenvolvido é exatamente o trabalho de incentivar governos estaduais e municipais para adotar normas a respeito de prevenção de acidente. Esse decreto aqui, por exemplo, foi adotado no estado do Mato Grosso do Sul para constar cláusula de capacitação nas licitações para a adoção de trabalhadores. Cláusula de capacitação por meio de curso de segurança e saúde no trabalhador. Aqui também, na questão de ensino, foi aprovado aqui por trabalhos dos gestores regionais, do parente aqui também, o governo do estado aprovou norma introduzindo no ensino as questões de segurança e saúde, já tem sido feito em outros estados e pretendemos atingir o Brasil inteiro com gestões nesse sentido. Criou-se um site no TST com várias informações importantes do trabalho seguro. Também o TST estabeleceu que sempre que ele for contratar terceirizados para serviço de elevador, de limpeza, deve exigir que tenha treinamento ao longo da jornada, ao longo do mês, de 2 horas por mês de treinamento de prevenção. É uma medida importante. E aqui o presidente, nosso presidente, saiu visitando algumas obras para lançar o programa, hoje já não é mais necessário. Aqui foi no Maracanã, estava lá o presidente do TST, ministro Dallazem, Ronaldo Fenômeno, e aqui estava o Bebeto. Imagina o Ronaldo analisando esse estádio inteiro bonito, jogando no Corinthians ainda. Falei, quem sabe se eu tivesse em forma, poderia ser convocado para seleitão. Seleitão não, para seleção. Então, nesse estádio maravilhoso aí. Aqui, já foi no estado do Rio Grande do Norte, o presidente do tribunal, com a governadora e o Bebeto. Aqui, lá no meu estado, Minas Gerais, lá no Mineirão, né, estava aqui a presidente do tribunal, doutora Deoclésio, o presidente do TST, o maior goleador do Mineirão. Aqui estava o Bebeto também, eu estava lá. Exatamente o Reinaldo, o maior goleador, o Reinaldo foi da seleção, jogador do Atlético Mineiro, 255 gols ao longo da carreira. Aqui estava todos, já desconfiaram que eu sou torcedor do Atlético, aliás, o vencedor da Libertadores. Aqui o pessoal, e os meus filhos estavam assim na véspera, gente, eu acredito, depois ganhou o título, gente, eu não acredito. Foi engraçado. Foi muito engraçado. Aqui na Bahia, o presidente do tribunal, aqui em Fortaleza. Então, o programa está avançando. Aqui tinha 15 mil trabalhadores em Porto Velho, o programa de trabalho seguro. Ou seja, o juiz não fala só nos autos mais. O juiz pode falar para a sociedade, sim, prestar a sua colaboração, incentivar o conhecimento, movimentar as demais pessoas, levando ideias, participando de seminários. Esse é um trabalho que o trabalho seguro está desenvolvendo. Isso deu tão certo que, em 2012, o TST recebeu o prêmio Inovare, em razão do trabalho seguro. É um júri muito diversificado que elege os premiados na categoria de tribunais. Foi o prêmio Inovare 2012, está aqui o ministro recebendo o prêmio lá do presidente do Supremo da época. Então, veja como é que o tema avançou. Bem, já estou encaminhando para o final, já mostraram uma plaquinha ali para mim. Então, veja vocês como é que esse trabalho evoluiu de patamar. No primeiro momento, era a justiça do emprego, até 2004. Nós só julgávamos pagamentos adicionais e o risco monetizado. Quando veio a emenda 45, retomamos a ideia de ser justiça do trabalho. Não só julgávamos casos de empregados, mas de diversos trabalhadores, e aí começamos a julgar as indenizações.
percebemos também que o trabalho que dignifica também danifica. E foi um momento importante. Agora nós estamos com uma ambição um pouco mais ousada ainda. Queremos nos transformar na justiça do trabalho saudável. Nesse terceiro degrau é que vamos trabalhar nas tutelas preventivas, na promoção da saúde. Em vez de só julgar a reparação, queremos evitar que o acidente aconteça. Aí são as tutelas preventivas, a tutela do trabalho saudável. E nesse patamar é que nós escolhemos esse seminário, tratar das medidas preventivas, das tutelas preventivas. É muito curioso que nós já temos todo um instrumental na legislação processual para tratar dessas tutelas, mas não é utilizado. É como se nós resolvêssemos nesse seminário aqui, criar um manual de instrução para utilizar essas ferramentas. Já temos disposições legais, não é mais princípio, ousadia de algum magistrado, não. Temos isso previsto em lei. Então, por isso que escolhemos temas voltados ao seguinte: como que pode ser feita a prevenção por intermédio do Poder Judiciário? Como pode ser invocada uma tutela inibitória? Tema do Guilherme Feliciano. Ou das tutelas preventivas, que o Carelli vai abordar. Então, é o manual de instrução, porque as ferramentas estão aí e ninguém utiliza. Essa é a ideia do seminário, e vamos irradiar isso para o Brasil afora, para que venhamos atingir o nosso grande objetivo de redução da quantidade de acidentes e de garantir cada vez mais o trabalho seguro e saudável. Eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Bem, pessoal, estava previsto um diálogo com a plateia, mas devido ao atraso que houve, até por uma questão ambiental aqui da cidade, para quem é da cidade sabe, atrapalhou um pouco aqui o horário do evento. Então, a gente vai suprimir, o Sebastião vai ficar aqui, né, hoje, amanhã, eu acho que vai oportunizar falar pessoalmente, até melhor. Então, vamos encerrando aqui, agradecendo ao doutor Sebastião Geraldo de Oliveira e parabenizando, né, pela exposição muito pontual, muito detalhada e mostrando historicamente como se dá essa questão aqui no nosso país. Então, queria agradecer muito e também agradecer à plateia pela atenção que eu vi expressa no rosto de cada um. Muito obrigado. O desembargador Antônio Parente, gestor nacional do Programa Trabalho Seguro, fará a entrega do troféu Jangadeiro Dragão do Mar ao desembargador palestrante, doutor Sebastião Geraldo de Oliveira. Não vai haver o intervalo, não é isso? Não vai haver intervalo. Certo. Fará a entrega do troféu pela participação no Seminário Cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência.